Olá, seja muito bem-vindo ao Omelete Hyperdrive. Eu tenho notícias pra você sobre a Marvel, sobre um novo universo dos quadrinhos que vai chegar aos cinemas e também sobre Supernatural. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Antes da gente começar, eu queria te dar um recado muito importante que tá chegando aí o final de semana. Eu tenho uma dica muito boa pra você. Wi-Fi Ralph. Pra você e pra toda a sua família, é a nova animação da Disney, a sequência de Detona Ralph, que agora leva os personagens principais para o mundo da internet. Então tem várias referências ao início lá da internet. Então os pais, por exemplo, podem se divertir muito. E agora a gente também vê muitas coisas que são bem atuais. E além disso, tem várias referências a franquias da Disney também, como Star Wars, as princesas da Disney. Inclusive a gente fez um Omelete TV só sobre isso. É um filme extremamente divertido pra todas as idades, uma aventura também cheia de comédia, então você não pode perder essa oportunidade. Vá aos cinemas, o Wi-Fi Ralph já está em todas as telas e salas de cinema disponíveis aí no Brasil. Então, começando com as notícias rápidas, eu queria falar pra você aí que ama Supernatural. Você sabe muito bem que essa querida série está chegando ao seu, eu ia falar, eu não sei como é que fala, tricentésimo, não sei, ao episódio número 300, que vai marcar a reunião da família Winchester, né? Mais uma vez, todos eles ali vão se reunir e a IW soltou uma capa bem legal com todos eles reunidos. O Jeffrey Dean Morgan, que faz o pai da dupla protagonista, comentou como foi o dia no set. Ele disse que foi um dos episódios mais legais e até contou um pouquinho sobre a trama do episódio, dizendo que os dois personagens vão ser colocados em uma posição de ter um desejo atendido. E aí, por alguns problemas e algumas situações, eles acabam desejando a volta do pai. Vamos ver o que vai acontecer. Esse episódio vai pro ar lá nos Estados Unidos em fevereiro. A segunda notícia que eu tenho pra você é sobre Vidro, o novo filme do M. Night Shyamalan, né, que é a sequência aí de Corpo Fechado e de Fragmentado, que vai juntar todos esses personagens do universo de super-heróis dele no cinema. E ele comentou em uma entrevista por que ele negou projetos da Marvel e da DC. Ele disse que nem foi nenhuma questão de não acreditar nos personagens da Marvel e da DC ou os projetos, mas ele disse que foi um jeito de ser justo com os estúdios, porque ele queria fazer filmes que tivessem uma certa linguagem e que tivesse, ele deu um exemplo muito legal, que foi assim: eu queria fazer uma cena de 3 minutos na nuca do personagem, com um protagonista com a motivação ambígua, desafiando o público e deixando o público desconfortável. Eu precisava que eles estivessem de acordo com essas coisas. E claramente a gente sabe que estúdios como a Warner e a Disney, eles estão procurando um público muito mais amplo do que os filmes do Shyamalan. E um não exclui o outro. A gente pode assistir Vidro e os filmes da DC e da Marvel também continuam o seu caminho. Mas eu admito que eu gostaria muito de um dia ver o Shyamalan fazendo algo com um personagem dos quadrinhos que já estivesse estabelecido e não que ele tivesse criado. Mas vamos ver, quem sabe? Nunca diga nunca, não é mesmo? E ainda falando de quadrinhos, o Vin Diesel aproveitou a gloriosa quarta-feira para publicar a primeira foto do filme Bloodshot. Bloodshot deve ser o filme central de um novo universo dos quadrinhos que é baseado nas obras da editora Valiant. A foto do Vin Diesel mostra ele como o personagem Ray Garrickson, que é o protagonista de Bloodshot, e ele deve ser o centro mesmo para vários outros quadrinhos que a Valiant pode chegar em algum momento a fazer uma versão live action. O Vin Diesel disse que esse foi um dos personagens mais complexos que ele já interpretou no cinema e que espera fazer jus ao legado dele e também ao amor e à paixão dos fãs pelos quadrinhos da Valiant. Salute, minha família. O filme chega aos cinemas em 21 de fevereiro de 2020, então ainda tem muito tempo e ainda vai ter muito trailer, muito material promocional pra você ver aqui no Omelete Hyperdrive. Então assina e não deixa de curtir esse vídeo que ajuda muito a gente. E a nossa notícia principal é quase que um tira-dúvidas. Desde que o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa saiu, muita gente estava se perguntando quando que esse filme se passava. Ah, ele se passa antes do Vingadores Guerra Infinita? É depois da Guerra Civil? É depois de Vingadores Ultimato? Então vamos esclarecer de uma vez por todas. Ele se passa depois de Vingadores Ultimato. E não é porque a gente viu alguma pista lá no trailer, não. A gente reuniu algumas declarações do chefão, do presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, para provar isso. E aí, em junho de 2017, ele deu uma entrevista pro Toronto Sun falando que todo esse arco de 3 filmes, né, individuais do Peter Parker, que ele também incluiu aí os 2 outros filmes como Vingadores Guerra Infinita e o Guerra Civil, aí ele faz um arco de 5 filmes, ele colocou todos esses em ordem. Então, ele deu um exemplo muito legal. Ele falou o seguinte: da mesma forma que Guerra Civil influenciou em De Volta ao Lar, porque ele conheceu o Tony Stark e tudo mais, o Vingadores Ultimato vai influenciar em Longe de Casa. Então já tá definido. Kevin Feige já falou há muito tempo que esse filme vai se passar depois de Vingadores Ultimato. E ainda em 2017, em uma entrevista pro Yo9, que é um outro site grande também dos Estados Unidos, ele falou que o Vingadores 4 vai mudar muito a vida do Peter Parker e que a gente vai ver o filme, né, o Longe de Casa, vai ser muito sobre as consequências
consequências de Vingadores Ultimato. Então não só necessariamente pro Peter Parker, a gente vai ver o mundo reverberar tudo o que aconteceu nesse filme, nessa última batalha, né? Talvez a última batalha dos Vingadores contra o Thanos. E aí, pra fechar, em 2018, em abril de 2018, né, quando a gente teve o início ali da campanha de Guerra Infinita, ele falou mais uma vez que Guerra Infinita e Ultimato serão as prévias do que vai acontecer com o Peter Parker em Homem-Aranha Longe de Casa. Ou seja, de uma vez por todas, está estabelecido aqui, galera, sem teorias. Tinha muita gente falando, o ônibus que ele aparece em Guerra Infinita é o momento onde ele tá voltando da viagem, ou aquele selo no pôster fala que é Berlim e que ele estava indo lá pra Guerra Civil. Não, nada disso. O Peter Parker, o Homem-Aranha Longe de Casa, se passa depois de Vingadores Ultimato. Então, provavelmente, ele vai ser o filme que vai começar a fazer tramas paralelas e começar a soltar algumas coisas sobre o futuro da fase 4 e fase 5 da Marvel. Ou seja, vamos ver as consequências mesmo em Longe de Casa. Acaba aqui qualquer teoria falando que vai ser antes, pelas palavras de Kevin Feige, o chefão do Marvel Studios, beleza? I'm not done. Okay, I'm done. Então eu quero que você deixe aí seus comentários. O que você tá esperando que a gente vai ver depois de Vingadores 4? Como assim, o Nick Fury já tá vivo, o Homem-Aranha voltou, a gente sabe que esses caras iam voltar. Mas quais serão as consequências que o Ultimato vai deixar pro Longe de Casa? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!